Santa Marta, Colômbia, 17 de dezembro de 1830. Um homem está morrendo em uma casa emprestada. Ele pesa 43 quilos, só pele e osso. Tuberculose avançada consumiu o corpo dele durante meses. Ele não tem casa própria, não tem dinheiro. A única roupa que veste é uma camisa emprestada pelo dono da casa. Nas últimas horas, delirando de febre, ele grita repetidamente: "Não me querem, não me querem. Eles não me querem, eles não me querem." Refere-se aos países que libertou, aos milhões que salvou da dominação espanhola. Todos o expulsaram, todos o traíram. Às 13 horas, ele morre. Tem 47 anos. Suas últimas palavras conscientes, momentos antes do delírio final, foram: "E arado em el mar, lavrei no mar." O homem que morreu assim se chamava Simón Bolívar. Ele libertou 6 países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Panamá. Comandou exércitos através da Cordilheira dos Andes em uma das façanhas militares mais impossíveis da história. Derrotou um império que dominou a América Latina por 300 anos. Sonhou com a Grande Colômbia, os Estados Unidos da América do Sul, uma federação continental que uniria todos os países libertados em uma única nação poderosa. Mas o sonho fragmentou em 6 países rivais antes mesmo dele morrer. Lutou 20 anos contra a ditadura espanhola e, no final, autoproclamou-se ditador vitalício. Pregou democracia e declarou que a América Latina não está pronta para a democracia. Libertou milhões e morreu exilado, traído, odiado pelos mesmos que salvou. O libertador morreu sem um único país que o aceitasse. E em 2026, quase 200 anos depois, o último homem que invocou o nome de Bolívar para justificar ditadura foi capturado. 3 de janeiro de 2026. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, é capturado em uma operação militar dos Estados Unidos, levado para Nova York. Julgamento marcado para 17 de março. A Revolução Bolivariana, que começou em 1999 com Hugo Chávez, colapsa definitivamente. Maduro invocava Bolívar em todos os discursos. "Sou herdeiro do libertador", dizia. "Bolívar vive em mim." Mas em 2026, a Venezuela que Maduro deixou é um país destruído. 8 milhões de venezuelanos fugiram, 28% da população inteira. Inflação de mais de 1 milhão por cento. Fome, miséria, repressão brutal. Exatamente o tipo de fragmentação, ditadura e sofrimento que Bolívar tentou impedir. Então, a pergunta é inevitável: Simón Bolívar libertou a América Latina ou a condenou? Como um aristocrata mimado, virou o revolucionário mais radical do continente. Como atravessou os Andes com um exército e derrotou um império impossível. Por que o sonho de unificação falhou tão rápido? Como o libertador virou o ditador que todos queriam morto? E por que Chávez, Maduro e ditadores continuam usando o nome de Bolívar para justificar exatamente o que ele odiava? Esta é a história de Simón Bolívar. E começa em Caracas, em 1783, com um menino rico que ficou órfão muito cedo. 24 de julho de 1783. Caracas, vice-reino de Nova Granada, Império Espanhol. Nasce Simón José Antônio de la Santíssima Trinidade Bolívar e Palácios. O nome é longo. A família é ainda mais impressionante. Os Bolívar são a família crioulo mais rica da Venezuela. Crioulos, descendentes de espanhóis nascidos nas Américas. Ricos, mas considerados inferiores aos espanhóis nascidos na Espanha. Os Bolívar têm minas, plantações de cacau, centenas de escravos, dinheiro suficiente para viver como aristocratas europeus. O pai de Simón, Juan Vicente Bolívar, é coronel e proprietário de terras. A mãe, Maria de la Concepción, é de família igualmente rica. Simón é o caçula. Tem 3 irmãs mais velhas e um irmão, mas a infância dele é marcada por perda. Simón tem 2 anos. O pai morre. Simón tem 9 anos. A mãe morre de tuberculose. Órfão aos 9 anos. A ironia vai persegui-lo. A mesma doença que matou a mãe vai matá-lo 38 anos depois. Simón é criado por um tio e por tutores. A solidão brutal define a infância dele. Ele cresce mimado.
dinheiro infinito, tudo o que quer, mas emocionalmente isolado. Não tem paz, não tem estrutura familiar real. Um dos tutores, Simón Rodríguez, é iluminista. Introduz o jovem Bolívar às ideias de Rousseau, Voltaire, Montesquieu. A semente revolucionária é plantada, mas Bolívar, adolescente, não é revolucionário. É aristocrata mimado que viaja para a Europa com dinheiro da família. Simón tem 16 anos. Vai para Madrid estudar. E lá conhece Maria Teresa Rodrigues del Toro. Ele se apaixona. Pela primeira vez na vida, sente algo que não é solidão. Casa com ela em 1802. Ele tem 19 anos. Ela tem 20. É a única felicidade real da vida de Simón Bolívar. Eles voltam para a Venezuela em 1803. Felizes, planejando o futuro. E então, 8 meses depois, Maria Teresa morre de febre amarela. Ela tinha 21 anos. Bolívar fica devastado. Ele faz um juramento. Nunca mais vou casar. Cumpre a promessa. Nunca casa de novo. Tem amantes, relacionamentos, mas nunca se permite amar assim outra vez. Esse é o segundo trauma fundador de Simón Bolívar. Primeiro, os pais morreram. Depois, o único amor verdadeiro morreu. O padrão está consolidado. Tudo que ele ama, morre ou o abandona. Bolívar, destruído, volta para a Europa. Vaga deprimido por Paris, Roma, Madrid. Testemunha a coroação de Napoleão Bonaparte como imperador em 1804. Sente inspiração e terror. Napoleão é gênio militar que virou ditador. 15 de agosto de 1805. Monte Sacro, Roma. Bolívar está no topo da colina com seu antigo turimen por vontade do poder espanhol. Rodrigues testemunha. Bolívar decidiu. Vai libertar a América Latina. É decisão visceral. Transformar a dor pessoal, pais mortos, amor morto, solidão, em missão histórica. Ele volta para a Venezuela em 1807. Rico, jovem, educado nas ideias iluministas e pronto para a revolução. Revoltas independentistas explodem em toda a América Latina. A razão? Napoleão invadiu a Espanha. O rei espanhol está preso. As colônias veem oportunidade. Venezuela declara independência. É a primeira nação da América do Sul a fazer isso. Simón Bolívar é oficial júnior no exército republicano. Jovem, inexperiente, mas intenso. E então vem o desastre. 26 de março de 1812. Quinta-feira Santa. Um terremoto devastador atinge Caracas. 20 mil mortos. A cidade destruída. Igrejas desabam durante missa. Os padres católicos leais à Espanha dizem: Deus castiga a rebelião. A independência é pecado. Bolívar, no meio das ruínas, grita: se a natureza se opõe, lutaremos contra ela e faremos com que nos obedeça. Mas a primeira república venezuelana não sobrevive. Tropas monarquistas sob o comandante Monteverde vencem os republicanos. Bolívar foge para Cartagena, na Nova Granada, atual Colômbia, dezembro de 1812. Bolívar escreve o Manifesto de Cartagena. É a análise brutal do fracasso. Falhamos por tolerância, por humanidade excessiva, por perdoar inimigos que deveríamos ter eliminado. A decisão está tomada. Na próxima vez, será guerra total. 190 anos depois, Hugo Chávez invoca exatamente esse fracasso para justificar a Revolução Bolivariana. Promete realizar o sonho que Bolívar não conseguiu. Renomeia a Venezuela, República Bolivariana da Venezuela. Mas em 2026, 8 milhões de venezuelanos fogem exatamente como Bolívar fugiu em 1812. A história se repete, primeiro como heroísmo, depois como farsa. Bolívar retorna à Venezuela. A campanha admirável. E declara algo brutal: guerra à muerte, guerra de morte. O manifesto é explícito. Espanhóis e canários, contem com a morte, mesmo sendo neutros, se não trabalharem ativamente pela liberdade da América. Americanos, contem com a vida mesmo se forem culpados. É guerra racial, étnica, crioulos contra espanhóis, massacres dos dois lados, agosto de 1813. Bolívar retoma Caracas. A Segunda República Venezuelana é proclamada.
Bolívar é aclamado como El Libertador, o Libertador, mas dura apenas um ano. Tropas realistas, sob José Tomás Boves, comandante brutal que arma escravos e promete liberdade, destroem os republicanos. Boves massacra milhares. Bolívar foge novamente, exilado na Jamaica. 2 repúblicas falharam. Milhares mortos. Nada conquistado. Bolívar tem 31 anos e parece ter perdido tudo. Jamaica. Bolívar está pobre, derrotado, escondido, e escreve algo profético, a Carta da Jamaica. É manifesto visionário onde ele prevê o futuro da América Latina. E o que ele escreve é devastador. É mais difícil manter o equilíbrio de liberdade do que suportar o peso da tirania. Nossas repúblicas fracassarão. A América Latina não tem educação, nem instituições, nem experiência democrática. A fragmentação é inevitável. Ele sabe. Em 1815, Bolívar já sabe que o sonho é impossível. Mas continua. Setembro de 1815. Um assassino invade o quarto onde Bolívar deveria estar dormindo. Mata o homem na cama. Mas o homem não é Bolívar. É outra pessoa. Bolívar escapou por sorte. Bolívar vai para o Haiti, a única república negra livre das Américas. O presidente haitiano Alexandre Pétion o acolhe. Oferece ajuda, armas, dinheiro, soldados. A condição: Bolívar deve abolir a escravidão nas terras que libertar. Bolívar aceita. A ironia é brutal. O aristocrata branco que possuía escravos é salvo por escravos libertos. Bolívar vai cumprir a promessa, mas apenas parcialmente. Outra contradição que vai persegui-lo. 1816 a 1819. Bolívar retorna. Campanhas na Venezuela e na Nova Granada. Vitórias e derrotas alternadas. E então, 1819, ele concebe um plano impossível: atravessar a Cordilheira dos Andes para atacar Bogotá. Os Andes têm mais de 4.000 metros de altitude. Neve, frio mortal, precipícios. Nenhum exército jamais cruzou por lá. Maio a julho de 1819. 2.500 homens começam a travessia pela rota do Páramo de Pisba, uma das mais altas e mortais. Homens morrem congelados. Cavalos caem em precipícios. A moral colapsa. 1/3 do exército morre na travessia. Mas Bolívar persiste. E do outro lado, os espanhóis não esperam. Acham impossível que alguém ataque por lá. 7 de agosto de 1819. Batalha de Boyacá. Vitória decisiva. Bogotá é libertada. A Nova Granada é independente. Dezembro de 1819. Bolívar cria a República da Grande Colômbia. União de Venezuela, Nova Granada, atual Colômbia, e Equador, que ainda será libertado. O sonho: Estados Unidos da América do Sul. Uma federação poderosa que rivalize com os Estados Unidos do Norte. Capital: Bogotá. Presidente: Simón Bolívar. O sonho começa. 1820 a 1822. Campanhas no Sul. Bolívar liberta o Equador. E então acontece o encontro mais importante e trágico da vida dele. 26 e 27 de julho de 1822. Guayaquil, Equador. Simón Bolívar encontra José de San Martín. San Martín é o libertador da Argentina e do Chile, os 2 maiores libertadores da América Latina, face a face. As conversas são secretas. Ninguém sabe exatamente o que disseram, mas o resultado é claro. San Martín oferece servir sob o comando de Bolívar. Está disposto a dividir a glória, a compartilhar o comando final da libertação do Peru. Bolívar recusa, quer comando único, não dividido. San Martín percebe. Bolívar não aceita iguais. E então, San Martín faz algo extraordinário. Renuncia, abandona tudo, exila-se na França. Nunca mais volta para a América do Sul. Generosidade contra ego. San Martín escolhe renunciar pelo bem maior. Bolívar escolhe a glória pessoal. A ironia vai se revelar brutal. San Martín morre velho em 1850, respeitado. Bolívar morre 8 anos depois do encontro, traído por todos. 200 anos depois, Nicolás Maduro enfrenta situação parecida. Venezuela colapsa. Oposição pede renúncia. Maduro recusa. Invoca Bolívar. Sou herdeiro do libertador, não vou renunciar.
Mas Bolívar pelo menos libertou algo. Maduro só aprisionou. Campanhas finais no Peru. 9 de dezembro de 1824. Batalha de Ayacucho. A última grande batalha contra a Espanha. Vitória republicana decisiva, comandada por Antônio José de Sucre, o general mais leal de Bolívar. O Império Espanhol está derrotado definitivamente na América do Sul. O Alto Peru vira país independente. É nomeado Bolívia, em homenagem a Simão Bolívar. Um país com o nome dele. Bolívar escreve a Constituição Boliviana. E ali está a contradição brutal. Presidente vitalício, executivo forte, Senado hereditário. É estrutura quase monárquica. Críticos acusam. Bolívar quer ser rei, quer ser imperador. Bolívar nega. Mas os atos falam mais alto que as palavras. Simão Bolívar no auge. 6 países libertados. Um país com seu nome. Aclamado como herói continental. E aqui vem o segredo que ele guardou por 10 anos. Em 1815, na Carta da Jamaica, ele escreveu: "É mais difícil manter o equilíbrio de liberdade do que suportar o peso da tirania. Nossas repúblicas fracassarão. A América Latina não tem educação, nem instituições, nem experiência para a democracia. A fragmentação é inevitável." Ele sabia. Desde 1815, Bolívar sabia que o sonho era impossível, mas continuou. Por quê? Messianismo. Glória pessoal. A necessidade de transformar a dor, Maria Teresa morta, pais mortos, solidão, em algo maior. A tragédia de Bolívar não é ter sido traído pelo sonho. É ter lutado por um sonho que ele mesmo sabia que falharia. Milhares morreram por um sonho que o próprio sonhador sabia ser impossível. Essa é a revelação brutal que muda tudo. Bolívar não foi vítima. Foi messiânico consciente da farsa. E a partir de 1826, tudo desmorona. A Grande Colômbia está em crise. Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá. Regiões geograficamente separadas pela Cordilheira dos Andes, por distâncias imensas. Rivalidades regionais explodem. Caracas contra Bogotá contra Quito. Líderes locais querem autonomia. Francisco de Paula Santander, vice-presidente, lidera a oposição a Bolívar. Acusa de autoritarismo. Bolívar viaja constantemente tentando segurar a União. Mas é impossível. Bolívar tenta criar o Congresso Anfictiônico do Panamá. O sonho, unir todas as repúblicas latino-americanas em uma aliança continental. Fracasso total. Poucos comparecem. Nada é decidido. Convenção de Ocânia para reformar a Constituição. Impasse total. Delegados desistem. Nada é resolvido. Junho de 1828. Bolívar assume ditadura oficial. A justificativa. Situação excepcional exige medidas excepcionais. A ironia é devastadora. Lutou 20 anos contra a ditadura espanhola para virar ditador. E em 1999, Hugo Chávez assume a presidência da Venezuela. Invoca a emergência econômica para acumular poderes. Em 2013, Nicolás Maduro continua a emergência. Em 2026, a emergência durou 27 anos. Bolívar, pelo menos, renunciou no final. Maduro foi arrancado à força. 25 de setembro de 1828. Noite, Bogotá. Conspiradores invadem o Palácio Presidencial. O objetivo: matar Bolívar. Manuela Sáenz, amante e companheira de Bolívar, salva a vida dele. Distrai os assassinos enquanto Bolívar foge por uma janela. Ele escapa em camisa de dormir. Esconde-se debaixo de uma ponte. Os conspiradores são capturados. Executados sem julgamento justo. Santander é implicado, exilado, mas não executado por falta de provas diretas. Manuela é apelidada Libertadora do Libertador. Mas o incidente marca algo brutal. Até os aliados querem Bolívar morto. 200 anos depois, Nicolás Maduro sobrevive a tentativas de golpe. Em 2019, Juan Guaidó se proclama presidente interino. Maduro resiste, reprime brutalmente. Invoca Bolívar. Defendo a revolução como Bolívar defendeu. Mas Bolívar enfrentou conspiradores. Maduro enfrenta povo faminto. A saúde de Bolívar deteriora. Tuberculose avançada. Tosse-sangue. Febre constante.
o peso cai. E a Grande Colômbia fragmenta. Novembro de 1829. Venezuela se separa sob o comando de José Antônio Páez. Maio de 1830. Equador se separa sob o comando de Juan José Flores. A Grande Colômbia, o sonho de Bolívar, fragmenta exatamente como ele previu em 1815, abril de 1830. O Congresso em Bogotá pede a renúncia de Bolívar. 8 de maio de 1830. Bolívar renuncia oficialmente. O discurso final é amargo. A América é ingovernável. Aqueles que serviram à Revolução araram no mar. Lavrei no mar. Ele decide exilar-se na Europa, como San Martín fez em 1822. Mas Bolívar doou tudo. Não tem dinheiro. Precisa pedir empréstimos para a viagem. Viaja para a costa caribenha para embarcar. Mas a saúde colapsa em Santa Marta. Um espanhol realista, um inimigo, Joaquim de Mier o acolhe. A ironia, o inimigo tem piedade quando os aliados abandonaram. Dezembro de 1830. Bolívar está morrendo, tuberculose terminal. Peso 43 quilos, só pele e osso. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem família presente. Manuela Sáenz nem sabe que ele está morrendo. 10 de dezembro. Ele dita o testamento, pede perdão por erros, implora que a América Latina se una. 17 de dezembro de 1830. 13 horas. Simão Bolívar morre aos 47 anos. Nas últimas horas, delirando, grita: "Não me querem, não me querem. Eles não me querem." As últimas palavras conscientes: "He arado en el mar." Lavrei no mar. O enterro é simples. Poucos presentes. O homem que libertou 6 países morreu exilado, sozinho, odiado. O libertador morreu sem um único país que o aceitasse. Fevereiro de 2026. 8 milhões de venezuelanos batem nas fronteiras dos países vizinhos. Colômbia, Equador, Peru, Panamá. Os países que Bolívar uniu, mas agora estão separados. Rivais. Muitos fecham fronteiras ou limitam entrada. Os venezuelanos imploram: "Acéptenos, acéptenos. Nos aceitem, nos aceitem." O grito é o mesmo, 200 anos depois, só que agora não é um homem gritando. São 8 milhões. Bolívar sonhou com liberdade, unidade, justiça. Hugo Chávez e Nicolás Maduro usaram o nome dele para justificar ditadura. Revolução Bolivariana virou sinônimo de fracasso, corrupção, autoritarismo. Venezuela em 2026, fragmentada, destruída, com população exilada por todo o continente. Exatamente o que Bolívar temia: fragmentação, ditadura, miséria. Então a pergunta permanece: Simão Bolívar libertou a América Latina ou a condenou? O sonho de unificação era nobre, mas era possível? Ele mesmo sabia desde 1815 que não era. E ainda assim lutou. Virou ditador tentando salvar o sonho que sabia ser impossível. Maduro provou que invocar Bolívar não garante nada. O nome não salva ninguém. O legado de Bolívar é contraditório, herói e vilão. Libertador e ditador, visionário e messiânico. A lição é brutal. Sonhos utópicos sem estruturas realistas colapsam. Messianismo político leva a autoritarismo. Revolução heróica não garante governança competente. Simão Bolívar lavrou no mar. E Venezuela, em 2026, prova que o mar ainda está lá. E agora afoga 8 milhões.